Olá! É com grande alegria que nós recebemos hoje a colaboração da professora Rita Schmidt, que é titular do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é PhD pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que é organizadora de obras de ficção de autoria feminina de escritoras brasileiras e que tem artigos e capítulos publicados no exterior e sobre Clarice Lispector na cena do feminismo transnacional. Ela desenvolve também pesquisas sobre corpo, trauma e violência na perspectiva de teorias feministas e na interface entre literatura, direito e filosofia. Ela vai falar hoje sobre Perto do Coração Selvagem, a obra de estreia de Clarice Lispector, que é fundamental e, como ela muito bem demonstra na sua análise, na sua interpretação, uma obra para a qual nós devemos voltar e perceber o quanto de transgressão ou de ousadia já estava sinalizado ali e de uma forma muito sólida. Ouçamos agora o que ela preparou sobre Perto do Coração Selvagem. Desde já, meu profundo agradecimento à professora Rita por estar junto conosco aqui nesse conjunto de homenagens ao centenário de nascimento de Clarice Lispector. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Débora pelo convite para participar deste seu projeto que homenageia Clarice Lispector e se intitula Drops de Clarice. Eu escolhi falar sobre o romance de estreia, que é Perto do Coração Selvagem, porque, no meu entender, esse romance traz uma tópica que vai percorrer todos os romances posteriores de Lispector. E essa tópica gira em torno de uma pergunta: quem sou eu? Que é expressa de forma implícita ou explícita por suas personagens, a começar com Joana, gênese de uma linhagem de personagens movidas por um desejo de ser, para muito além dos papéis tradicionais que o mundo familiar social lhes oferece. Portanto, o tema da busca constitui, na realidade, um projeto estético ficcional que se desdobra de forma passional na relação entre a escritora Clarice e o seu fazer, uma relação que se entrelaça na composição de suas personagens com seus desejos de querer ser. É uma obra que inaugura o eixo gravitacional da produção de Clarice, ou seja, a analogia entre o processo de escrever e o processo de viver, e que é tecida na cumplicidade entre a narradora, a autora implícita e suas personagens. Eu chamo a atenção a epígrafe do romance, que remete ao final do romance de James Joyce, Retrato do Artista quando Jovem. Cito: ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do coração selvagem da vida. O circuito da aprendizagem e formação do artista joyciano, Stephen Dedalus, o alter ego de James Joyce, se completa na sua ruptura com a família, com o contexto social e com o contexto religioso do seu país. Como ele afirma no final, eu não servirei ao que não mais acredito. Esta epígrafe dá o tom a todo o processo de autoconstrução de Joana. Ela é movida pelo desejo que se alimenta de uma energia psíquica intensa com valor político, que é corrosivo em relação ao mundo social. No capítulo 13, intitulado Um Dia, temos os elementos para compreender essa rebeldia e essa evolução. Ela ouve às escondidas o diálogo entre o pai e um seu amigo, e a conversa gira em torno da mãe de Joana. As palavras do pai são reveladoras da personalidade de Elsa, uma mulher enviesada, cheia de poder, que não se entregava nunca. E o pai ainda elabora sobre a impressão causada na família
e que ele resume nas seguintes palavras: foi como se eu tivesse trazido um micróbio da varíola, um herege, não sei o quê. Joana ouve essas palavras do pai, referindo-se à morte de Elsa, e pensa que estaria sentindo medo da mãe, mas logo ela reflete e diz: não se pode ter medo da mãe. A narrativa se reduz a poucos fatos, e é no uso intenso do monólogo interior que Joana consegue dar vazão aos seus pensamentos, aos seus questionamentos, e que vão desaguar na urgência em assumir o núcleo explosivo de si mesmo, o querer artístico. Nesse processo, ela esvazia o significante pai e evoca o corpo materno, por meio de uma linguagem associada a processos degustativos e sensoriais, uma linguagem que não está a serviço de qualquer ordenação racional conceitual do mundo patriarcal. Assim, o seu desejo de ser é representado numa economia simbólica em que os lexemas fome e sede, que são signos da falta, se transformam numa rede metonímica: água, chuva, onda, mar, que remetem a um imaginário de plenitude, origens, corpo materno e vida. Ao longo do seu desenvolvimento, portanto, Joana imita a mãe enviesada que não se rendeu à definição patriarcal de femininidade e que nega a lógica do dever ser feminino, domesticado, passivo, socializado. Dentro desse contexto é que se compreende a certeza que Joana tem de si própria de que ela dá para o mal, a plenitude de se sentir dentro de si como um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo, vitalidade. O capítulo 3 traz, portanto, a gênese da futura escritora, não só em termos de uma postura rebelde que resiste à patriarcalização da consciência, mas principalmente pelo uso de uma linguagem insubordinada, sem a máscara fálica, e que vai desenhando a especificidade de uma subjetividade feminina que libera o interdito, no caso, um potencial criativo para além da mera reprodução, seja no sentido biológico, seja no sentido social da reprodução de papéis de gênero. Cabe salientar que Joana rompe com o seu casamento porque não quer se transformar naquela que só ouve e espera, como ela mesmo diz, como um bicho que adestrou suas passadas para caber dentro da jaula e espera pela morte. E significativamente, a morte para Joana significa o puro devotamento a um homem. O último capítulo, A Viagem, trata justamente da passagem da latência ao nascimento da Joana escritora, cada vez mais perto de si mesmo. O suporte imagístico do capítulo também está calcado no elemento água, e como não poderia deixar de ser, é nessa região líquida que Joana se movimenta, como se estivesse no ventre materno, num reencontro com uma vida que pulsa. Daí a sua reiteração. Alguma coisa queria falar, de profundis. Esse é o movimento de Joana ao encontro de si mesma, pela libertação da palavra fluida, plasma, matéria viva, princípio feminino, que sempre esteve lá presente na fórmula que Joana havia desenvolvido desde criança, a fórmula desejo, poder, milagre. Ou seja, em Perto do Coração Selvagem, nasce a escritora, inicia-se a longa viagem.